Olá, sou o pastor Antônio Eduardo e eu estou passando aqui para te convidar a você a se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Aonde nós temos aí a palavra de Deus para você. Então, você, meu amigo, minha amiga, você que está aí junto comigo no canal, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos o nosso devocional, temos o nosso momento da palavra, e eu quero convidar você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, a nos ajudar a levar a palavra de Deus. Seja bem-vindo ao canal Ministério Vida no Espírito, Missão Resgate. Conto com você, conto com as suas orações e olha, não deixe de se inscrever. Se inscreva, é muito importante, porque o nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus até o seu coração. Seja bem-vindo ao Ministério Vida no Espírito. Maravilha, 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 né? Que bom poder estar aqui com você nesta tarde, né? Hoje, uma tarde abençoada, e para você que está aí juntamente conosco, quero agradecer a todos, a todas, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, né? Nós estamos aí para abençoar aí a sua vida, né? Para abençoar aí você, meu querido, você, minha querida, né? Hoje, segunda-feira aí, né? Uma segunda-feira abençoada. E mais uma vez nós estamos aqui para poder aí agradecer a Deus aí, né? Agradecer ao nosso Deus aí as bênçãos do céu aí para você, né? Que bom poder estar aí juntamente conosco, poder aí ser abençoado, né, no nome de Jesus. No nome de Jesus aí, né, queremos agradecer aí a todos que estão conosco. Você pode compartilhar através do nosso chat, e nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para levar uma palavra, né, para dizer o quanto que Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você já parou para pensar? Qual é o propósito que Deus quer? O que Deus está agindo, não é? Porque muitas vezes, né, o pastor Onivaldo Boni, né, paz, graça e paz, pastor, seja bem-vindo, bem-vinda, né? E nós queremos aí que você realmente seja abençoado aí, que realmente você possa aí ser abençoada no nome de Jesus. Que bom, né? Mas, querido, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, né? Hoje de manhã nós falamos aí um pouquinho, né? Até o versículo 10, né? E nós vamos prosseguir agora falando um pouquinho da escolha, né? Ali, Atos 1, verso 12, diz que então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, à distância até a cidade de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde reuniram-se com Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o filho de Tiago, e todos perseveravam unânime em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Se você olhar com Maria e os irmãos dele, lembra lá em Marcos capítulo 6, quando Jesus ele volta para Nazaré, né? Quando Jesus ele vai para Nazaré, e lá ele começa a pregar no templo, e as pessoas começam a se maravilhar da mensagem de Jesus. O interessante é que eles começam a glorificar o nome de Jesus. E
de repente chegam a família de Jesus, os irmãos de Jesus. E aí a incredulidade chegou. Mas aqui a gente vê o quanto que aí eles se convertem, né? E no livro de Atos, então, ele volta, aí já convertido, e aí eles agora começam a fazer parte realmente da família de Jesus. É importante isso, né? Muitas vezes a gente fica assim, né, pensando, né, nossa, mas não, mas é realidade. E naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, né? Então eles perseveravam o quê? Na oração, né? Dedicavam-se na consagração, em oração. E os irmãos é necessário cumprir essa escritura, né? E aí então eles pegam, né, e lançam ali para ver quem iria entrar no lugar de Judas, né, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? E agora então cai sobre, né, sobre Matias, né? Caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12. Então veja bem que eles fazem ali. E aí o capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Aí diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Então, o dia de Pentecoste era uma festa tradicional na cidade de Jerusalém, né? Desse Pentecoste surgiu hoje várias igrejas pentecostais, né? Mas não tem nada a ver com Pentecoste, né? O Pentecoste ele era uma festa e que era 50 dias ali, e aí Jesus ele pega aí, né? Olha, vejam bem que de repente o mover do Espírito Santo. Então, cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que reunia todas as nações. Reunia todas as nações do mundo inteiro, ia para Jerusalém, para essa festa tradicional. E agora a Bíblia diz que, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som impetuoso, um vento, e encheu toda aquela casa a qual estavam sentados. E aí apareceram que línguas distribuídas de fogo, como fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então veja bem como que foi, né? Eles estavam reunidos, de repente vem um vento impetuoso, forte, enche toda aquela casa, e eles recebem ali o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz no verso 5 que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, estavam os atômios admirando. E eles diziam, vejam, não são galileus que estão falando, estamos ouvindo falar como se fosse a nossa própria língua materna, somos pardos, merdos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia e nas imediações de Cirene, romanos aqui residem, tanto judeus como prolétares árabes, e ouvindo falar na sua própria língua, né? E todos atômicos perguntavam entre outros, o que será que quer dizer isso? Olha só. E outros, porém, zombavam, dizendo que estavam bêbados.
Então, quando o Espírito Santo encheu ali, né, quando eles receberam poder, por que Jesus falou para eles? Vocês vão para Jerusalém, vocês vão ficar e depois vocês vão receber poder, porque aí recebendo poder, eles receberiam autoridade. E toda autoridade ela é delegada por Deus, né? E essa autoridade é que nós precisamos ter nesses últimos dias. É essa autoridade que eu preciso ter nesses últimos dias. E aí, então, Pedro se levantou junto com os 11 e ergueu a voz dizendo, dirigiu-se à multidão nesses termos. Olha, Pedro, aí, ele estava tão cheio, que ele se dirigiu à multidão e disse assim: homens judeus e todos vós que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Veja bem, lá no livro de Joel, e que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos terão sonhos, e até mesmo os seus servos, servas, derramarei do meu espírito naquele dia, profetizarão e mostrarei prodígio em cima no céu e na terra, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça, e o sol transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que Pedro, a pregação de Pedro, ela foi tremenda, né? Mas por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Eles estavam cheios do Espírito Santo. E só na primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas foram batizadas. Então veja bem como... Porque a cidade estava lotada e aquilo se tornou notório, né? E Pedro, ele não começa a pregar, Pedro, ele começa a falar, né? Pedro, ele começa a falar aquilo que realmente Jesus, o Espírito, lhe concedia. Então é muito importante, né? A gente, muitas vezes, a gente não sabe emanar o poder que Deus tem nas nossas vidas. Emanar a graça que Deus tem nas nossas vidas, né? E Pedro vai, e com muitas outras palavras, deu testemunho exortando e dizendo: salve-se dessa geração perversa. E naquele dia quase 3.000 almas se salvaram. Que pregação, né? 3.000 almas, uma cidade tipo Cafeara, né? Uma cidade maior do que Jardim Olinda, toda a cidade se converte numa mensagem simples, sem eloquência, sem nada. A única coisa é que ali eles vivenciavam o poder da palavra de Deus, o poder da graça de Deus. O verso 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Então veja bem que eles aprenderam a ter um relacionamento com Deus. Importante isso, querido, né? Mas eu quero chegar no capítulo 3, aonde fala da cura de um coxo em Jerusalém. Veja bem que nós começamos no capítulo 1, né? Jesus dizendo para eles ficarem em Jerusalém, para eles serem revestidos de poder. No capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo,
Ainda no capítulo 2, Pedro prega e mais de 3.000 almas se converte. Mas o interessante é que tudo isso trouxe algo para dentro de Pedro. Pedro entendeu essa autoridade. Porque eu creio que Pedro deve ter lembrado quando aquele centurião foi procurar Jesus. Que o centurião falou para Jesus: olha, meu servo está lá, né, mal. E Jesus disse: eu vou lá curar ele. E o centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas eu também sou um homem de autoridade. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo faz, ele faz. Assim também o Senhor, se der uma palavra, meu servo será curado. E Jesus então olha para aquela multidão e diz: olha, nem em Israel eu achei tamanha fé. Mas vai conforme você disse. E o homem foi curado. O que dá a entender que até o final do Evangelho de João e até o primeiro capítulo de Atos, os discípulos não entendiam muito bem tudo isso. Os discípulos, eles estavam ainda, como podemos dizer assim, sem saber o que iria acontecer. Porque, veja bem, Jesus é crucificado, Jesus aparece por 40 dias ali, Jesus dá as ordens, Jesus ensina com autoridade ainda, Jesus dá as ordens, e Jesus dá uma ordem para eles: olha, agora vocês vão ficar em Jerusalém, até que vocês vão ser revestidos de poder, e depois vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria e todo o confins da terra. Agora, como que eles iriam entender tudo isso? Sem o revestimento do poder. Agora, o problema também era a paciência de esperar, né? Porque muitas vezes nós não temos essa paciência de esperar. Deus, ele traz uma promessa, Deus, ele traz uma revelação, Deus, ele fala, e muitas vezes nós não temos a paciência de esperar. E nós queremos abrir caminho, nós queremos abrir rotas, nós queremos abrir atalho, e aí muitas vezes nós acabamos frustrando, e até mesmo frustrando os planos de Deus, porque Deus tem um plano, e muitas vezes é o que aconteceu com Abraão ali, né? Porque quando a gente voltar um pouco na história, quando Abraão é chamado na Mesopotâmia, Abraão não vai. A primeira chamada não foi em Ur dos Caldeus, foi na Mesopotâmia. Deus chama Abraão na Mesopotâmia, mas Abraão não vai. Aí quando Abraão chega em Ur, Deus torna a chamar Abraão, e aí Abraão entende que era um projeto de Deus, e Abraão então ele sai sem saber para onde ia, só com uma palavra, né? Porque Deus não disse para ele: Abraão, eu vou te fazer. Não, Abraão disse, Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele tinha uma palavra, mas ele não tinha algo para se apegar. Você está entendendo? Abraão, ele tinha uma palavra. E Abraão creu nessa palavra. Só que quando Abraão sai, quando ali Abraão sai de Ur, Deus começa a lançar prova. Deus começa a provar Abraão. A primeira prova é a fome. Abraão não sabia o que era fome. Abraão era rico, o pai era rico. Agora ele se vê com a escassez, com a fome. A primeira olhada foi para o Egito. Abraão desce para o Egito e acontece toda aquela parafunaia lá, né? Deus pune Faraó manda Abraão embora. Depois Deus promete um filho para Abraão, né? E aí a Sara vai dar aquele jeitinho brasileiro, né? Dizendo: não, nós já estamos velhos, não, isso aí para nós já não é mais, mas tem a minha serva Agar, que tal, né? E afim acabou convencendo Abraão. Abraão tem ali Ismael, que se torna duas gerações inimigas, Isaac e aí, né, se formam duas gerações inimigas, e Deus ele vai levando Abraão a uma prova.
até chegar no capítulo 22 de Gênesis, onde Deus coloca a última prova, que Deus pede Isaac como sacrifício vivo. Já nesse capítulo 22, Abraão já entendia que Deus estava no controle, que nada fugia de Deus. Então, os discípulos também, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram milagres, eles fizeram milagres, eles presenciaram situações, só que dentro deles haviam dúvidas, haviam incircunferências, havia dúvidas, né? Mas como hoje na nossa vida também existe dúvidas. E a dúvida não provém de Deus. A dúvida, ela gera incredulidade. A dúvida, ela gera um problema sério de falta de credibilidade em Deus. É mais fácil você acreditar numa pessoa que você vê, que talvez a pessoa venha e fala, olha, eu vou te dar uma oferta de 2.000, R$1.000, e você diz, uau, vai dar mesmo, e a pessoa no fim não acaba dando, do que você acreditar em uma palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele teve todo esse cuidado de quando ele morre, ressuscita, ele dá uma ordem, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês esperam a descida do Espírito Santo, para que vocês sejam revestidos de poder, e aí sim vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Jesus poderia ter dito, não, vocês já são minha testemunha, vocês já andaram comigo, vocês já viram, mas Jesus sabia que eles não estavam ainda preparados, espiritualmente e emocionalmente para suportar as aflições que viriam. E é como nós também não estamos preparados, porque nós glorificar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está ótimo, maravilha, mas quando as circunstâncias se tornam adversas, quando as circunstâncias se tornam contrárias, quando a maré se torna contrária, existe o problema, existe a dúvida, existe a falta de fé, existe a incircunferência daquilo que Deus tem projeto para nós. Você está entendendo? Então, Deus, ele vai provando. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3 de Atos, nós vemos aí que Pedro já tinha dado aquela mensagem, né? E Pedro era induto, Pedro não tinha estudo. O interessante é que Pedro não era letrado, né? Deus poderia ter pegado, talvez, os irmãos dele, Jesus poderia ter pegado, escolhido os irmãos dele, né? Mas Pedro, ele sempre foi uma espécie de líder, né? Lembra lá no capítulo 21 de João, quando Jesus morre, né? Por isso que eu digo que eles perderam uma referência de Jesus, mas Jesus, ele traz essa referência de novo, dentro do Evangelho ainda. E Pedro, então, ele toma uma decisão que, como qualquer um de nós tomaríamos, normal. Porque, olha, já você imaginou você ter aquela pessoa de referência e, de repente, aquela pessoa morrer? Você diz, poxa, mas eu tinha uma referência, era o cara, né? E Pedro sabia. E Pedro toma uma decisão ali, Pedro olha para lá e olha para cá e diz, olha, eu vou, agora acabou, né? Não tem mais quem multiplica pão, não tem mais quem faz milagre, porque morreu, foi sepultado, nós vimos, né? Ali no túmulo de José de Arimateia, enfim. Então Pedro perde a referência e Pedro diz, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar à minha atividade normal, porque era o que Pedro sabia. E a Bíblia diz que os demais discípulos, os demais apóstolos, os 11 que estavam com ele, disseram a mesma coisa, então nós vamos também. Então Pedro era já uma espécie de líder, Pedro já era uma espécie de uma pessoa que liderava um grupo, né? Aquilo que Pedro falava, os outros aderiam, né? E a Bíblia diz ali ainda no livro de João 21 que eles trabalharam a noite toda e nada pescaram. Isso reflete em Marcos capítulo 5 da pesca maravilhosa, né? E Jesus pede o barco e aí eles vão, prega, depois Jesus manda Pedro lançar a rede, Pedro lança e tal.
E ali a mesma coisa, e Jesus aparece de madrugada, andando na praia, e eles não reconhecem Jesus. E o interessante é que Jesus pede para eles algo para comer. E eles disseram, Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas quando Jesus faz essa pergunta, os olhos deles se abrem e eles disseram, olha, o mestre está na praia. E a Bíblia diz que Pedro, então, ele pula na água e cinge-se de roupa, ou se veste de roupa, né? Porque devia estar sem roupa. E quando Pedro, então, ele volta, né, ali às margens da praia, eles pescam, né, 150 grandes peixes, grandes, eles assam, comem, e Jesus começa, então, uma interrogação com Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro seria o líder, Pedro seria aquela pessoa ideal para poder expandir o reino. Não que Pedro era melhor, não que Pedro ele tinha, não, qualidade, não, é que Pedro ele era simples, né? Ele tinha uma simplicidade de coração. E Jesus interroga e Pedro ali, então, ele acaba sendo já ali denominado um pastor, né? Porque Jesus vai falando, pastorei as minhas ovelhas. Então, aí depois entra no livro de Atos, Pedro também ali vai, e quando chega no capítulo 2, Pedro ele faz a primeira pregação, mas quando chega no capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Né? E a Bíblia diz que naquele templo havia um homem coxo de nascença. O que chama atenção nisso é que ali havia sacerdote, levita, religiosos da época, né? Religiosos, né? E esse homem era levado e colocado ali na porta para pedir esmola. A Porta Formosa, se você olhar e você aprofundar, era uma porta onde só passava gente que tinha cacife. Ali passava sacerdote, passava levita, passava rabino, passava mestre. Então, a fonte de renda desse homem era boa. E agora Pedro e João, eles vão subindo ao templo para a oração. Olha a diferença de dois homens. E quando ali diz que formosos para pedir esmolas, que entravam quando viu Pedro e João aqui entrando, pediu para que desse uma esmola, né? Então eu entendo que quando aquele homem viu, né? Eu creio que ele deve, eu creio que esse homem ele deve ter ouvido a mensagem do Pedro. Eu creio que ele deve ter ouvido. Ele deve ter ouvido, ou alguém falou, né? Olha, o camarada ali pregou, 3.000 pessoas aceitou Jesus, né? Então ele pediu que desse uma esmola. E o interessante é que Pedro, ele fitou juntamente com João, Pedro fitando-lhe nos olhos, João disse, olha para nós. Olha para nós, Pedro estabeleceu uma profunda conexão antes de ministrar para o cego. Ele falou, olha para nós. Devemos nos esforçar para estabelecer uma forte conexão nos primeiros minutos de qualquer encontro, seja na mentoria, aconselhamento, ensino ou pregação. Isso pode incluir a empatia, contato, linguagem de corpo, perguntas, né, participante, discernimento espiritual, numa oração voluntária. Então Pedro disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Quando o Pedro disse, olha para nós, ele começou a olhar e falou, bom, agora eu vou receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse, não possuo ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus de Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Esperando receber toda ajuda naturalmente,
naturalmente cria dependência, seja financeira, emocional, espiritual, ou que for pastor, líder, que ajudam as pessoas constante, tem de descobrir formas de quebrar isso. E uma das melhores formas é pedir que deem seguimento como alguém que é um líder espiritual na vida. Quando Pedro falou, não possuo nem prata e nem ouro, Pedro quebrou as expectativas do coxo. Quando Pedro falou, não tenho, Pedro quebrou a expectativa. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro. Mas, ao mesmo tempo, a dependência dele, liberando para uma nova vida que ele nunca havia imaginado. O que eu tenho, lhe dou. O que nós temos para dar? Eu estava pensando comigo, como que nós somos incrédulos? Quando digo nós, eu me incluo nessa classe. Como nós não temos a ousadia? Nós pregamos, nós temos ministério, nós pregamos, nós temos título, nós temos um monte de coisa, mas nós não temos a ousadia de Pedro, né? Eu estava pensando, eu até nem comentei, sábado eu estava ali no calçadão, no centro de Rolândia, e passou uma senhora com uma menina com problema. Será que Pedro e João, se fosse Pedro e João, eles iriam deixar passar? Não é verdade? Para e pensa. Será que nós temos... Eu não tive coragem de dizer, olha, eu vou, né, ter essa ousadia de Pedro e João. Por quê? Porque o homem era coxo, era paralítico de nascença. Ele nasceu daquele jeito. Ele não sofreu um problema, não, ele nasceu. Agora, a ousadia de Pedro. O que nós temos para dar? Eu pergunto, o que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar? Pedro falou que não possuía nem prata e nem ouro. Tirou a expectativa do paralítico, do coxo. Agora, o que eu tenho, eu vou te dar. Se ele não tinha dinheiro, se ele não tinha prata, se ele não tinha ouro, o que ele tinha? E hoje, o que nós temos para dar para as pessoas? O que nós falamos? Vai lá na igreja, vai no templo, Jesus vai te curar. Mas ninguém, eu coloco eu. Eu fiquei assim pensando no sábado, né? Eu não tenho essa coragem ainda, como Pedro. Mas nós oramos em língua, nós falamos nisso, pregamos, tal, temos títulos, temos isso, mas nós não temos o levanta e anda, querido. Nós não temos a coragem, nós não temos a intrepidez, nós não temos a ousadia. Pedro, da primeira mensagem, 3.000 almas, com uma mensagem simples, sem eloquência, sem hermenêutica, sem temática, 3.000 almas. Pedro e João subindo ao templo, em que deparam com aquele homem pedindo esmola. Eles tiram a expectativa daquele homem, eles tiram toda a expectativa daquele homem, né? Que é a mesma coisa alguém chegar e dizer, você tem dinheiro para me arrumar? Eu não tenho. Você tira a expectativa da pessoa, mas o que eu tenho eu vou te dar. Será que nós temos? Aonde está, o que está faltando para nós termos essa ousadia? Eu fiquei me perguntando no meu íntimo, no meu particular, quando eu vi aquela cena, você está entendendo? Eu disse, nossa, né? A gente não tem essa coragem. Você está entendendo? Nós não temos essa coragem. Eu não tenho essa coragem. Por mais que a gente pregue, por mais que a gente conheça, mas falta essa ousadia, essa intrepidez, essa ousadia. Porque você já imaginou se você tem uma ousadia de Pedro e João, mas para você ter essa ousadia, você tem que estar num nível
sobrenatural. Sobrenatural. Então Pedro, ele quebra toda a expectativa. Pedro, ele quebra toda aquela expectativa do paralítico. Só que ele nunca imaginava que uma nova vida que ele nunca imaginava iria acontecer. Que iria acontecer. Você já parou para pensar? Então, hoje, a gente é muito incrédulo. Nós pregamos Jesus, nós falamos de Jesus, mas nós não temos a ousadia de testemunhar Ele. Como que nós vamos ser testemunha de Jesus? Como que eu vou ser testemunha? Se eu tivesse a ousadia de Pedro aqui, se eu tivesse a ousadia de Pedro, algo grande teria acontecido. Mas sabe por que nós não temos? Porque é o medo. Porque nós temos, como podemos dizer assim, somos cristãos, mas nós não temos a ousadia de fazer milagre. Nós até lemos na Bíblia, uau, mas nossa, olha o milagre, aconteceu aqui, olha ali, mas e nós? Difícil. É difícil mesmo, eu vou falar a verdade, eu tiro por mim. Então, quando eu falo por mim, né? Eu fiquei pensando, eu vi aquela cena, né? A pessoa chegou ali perto, eu fiquei olhando para a menina, né? Para aquela mocinha, e na hora veio o pensamento. Só que eu não tive coragem. Sabe por quê? Porque aí vem a dúvida, e se não acontecer? Agora, já imaginou Pedro e João? Mas Pedro, ele vinha de uma convicção, porque Pedro tinha aprendido algo com Jesus. E Pedro sabia a autoridade. Por isso que nós temos que aprender um pouco sobre a autoridade. Né? E a autoridade nós temos que ter. Difícil, né? Muitas vezes se preocupamos em rampa. Jesus nunca se preocupou em rampa. Jesus curava os enfermos, Jesus curava o paralítico. Mas era Jesus, mas aqui nós vamos ver Pedro. E olha só o verso 7. Pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente seus pés e os tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Você olha só. Olha só. Temos que abrir espaço em nossa adoração particular, assim como na adoração coletiva, para as diversas expressões. Algumas igrejas separam um espaço onde as crianças podem saltar, dançar e se expressar livremente, como fazem tão facilmente de forma unitiva. Então ele entrou louvando, saltando, né? Ele entrou ali louvando, saltando, e todo o povo viu aquele homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmola sentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Veja bem que o povo se admirou. Poxa, mas agora, 2 minutos atrás, o camarada estava lá pedindo esmola, e agora já entrou aqui pulando, louvando, adorando a Deus, né? E Pedro, olha, Pedro, ele era tremendo, e Pedro, aí Pedro aproveita para pregar no templo. Pedro pregou na rua, 3.000 almas, agora Pedro prega no templo. Enquanto aquele homem andava e se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão, enquanto Pedro viu, se dirigiu ao povo dizendo, olha o que Pedro diz, rapaz do céu, o homem era corajoso mesmo, hein? Israelita, por que vós estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós?
como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivemos feito o homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, a quanto havia decidido soltar. Vocês negaram o santo justo e pediram que fosse solto o assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunha pela fé em Jesus, que é o mesmo nome, fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Veja que Pedro chacoalhou ali o sacerdote. Imagina a cara do sacerdote, do levita, né? Com esta palavra que Pedro deu. Que mensagem que nós estamos pregando hoje? É ousadia. É ousadia. Aí o verso 17 dizia: agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim o cumpriu, para que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o seu Jesus, o seu Cristo, haveria de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam, para que não sejam cancelados os seus pecados, a fim da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado por vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receberá nos tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos santos e profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E se vocês ouvirão tudo o que ele lhe disser, quem não der ouvido a esse profeta será exterminado por meio do povo. Então vocês viram o que é uma autoridade. Pedro, um homem simples, mas um homem que tinha intrepidez, ousadia e coragem. E nós? O que nós estamos fazendo? Qual é o legado que nós vamos deixar? Ou somos meros cristãos religiosos? Ou somos meros cristãos religiosos que cumprimos uma sequência de rituais, mas não vemos milagre, não vemos cura, não vemos nada, porque não temos coragem. Como eu disse, eu não tenho coragem. Francamente, eu me senti um inútil vendo aquela situação, né? Muitas vezes nós pregamos, falamos, né? Mas falta coragem, né? E talvez se eu tivesse coragem, Deus poderia ter honrado. Já imaginou? Uma cidade se converte, irmão, por ver um milagre. E o nome de Jesus é glorificado, né? Então, hoje, eu fico pensando assim, gente, como que pode? O que está faltando para nós? O que está faltando para nós termos essa ousadia? Jesus disse: eu vos dou autoridade. Jesus nos deu autoridade. Mas nós estamos sendo covardes, estamos sendo medíocres, estamos sendo medrosos. E o que o livro de Apocalipse diz? Ficarão de fora os cães, os pastores. Ficarão de fora os incrédulos. Né? A incredulidade, né? E o que nós estamos sendo? Ah, mas Deus conhece. Não, querido.
Nós estamos vivendo uma reta final. É tempo de despertar. É tempo de deixar a religião de lado e começar a buscar Cristo. A religião crucificou Jesus. Os religiosos da época trocaram Jesus por Barrabás. Solta Barrabás, mata Jesus. Eram os religiosos. O que nós estamos fazendo? Nós vamos amanhã meditar um pouquinho no capítulo 4 do livro de Atos. É muito importante este livro. Ele nos ensina a autoridade. Né? E nós precisamos ter essa ousadia. Porque os covardes, os incrédulos não vão herdar o reino do céu. Ah, mas eu, Senhor, eu era fiel. Ok. Mas eu te dei a oportunidade de você realizar proeza no meu nome. E aí, o que nós estamos esperando? Quantas pessoas neste momento, querido, estão morrendo sem Jesus? Quantas pessoas, querido, neste momento estão num leito de hospital, em uma UTI, num aparelho de oxigênio, morrendo? E nós não temos a mera coragem de se colocar na frente do batalhão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque nós estamos, sim, até sendo cristão, mas covarde, como Pedro naquele dia que Jesus foi para ser ali crucificado, que chegaram para Pedro e disseram: oh, mas você não é um deles? Não, eu não conheço, não sei quem é, não. Oxe, nunca vi esse. Pedro negou Jesus. Nós estamos negligenciando, querido. Muitas vezes Deus coloca a oportunidade na nossa frente e nós se acovardamos. Nós acovardamos. Nós usamos até a expressão se Deus quiser. Onde na Bíblia está se Deus quiser, meu querido? Não existe. Então, fique com esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma boa noite. Querido, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube. Também não deixa de seguir a gente aqui no nosso Facebook, beleza? Um grande abraço, uma boa noite e a paz de Cristo no seu coração.